Boa noite a todos. Então, agradeço o convite, da CEMIL, mais uma vez, para eu vir aqui conversar com vocês sobre esse tema, do livro Paulo Estevão. Essa passagem, ama, trabalha, espera e perdoa, é um trecho muito bonito desse livro, que é repleto de passagens bonitas e importantes, Quem já leu sabe do que eu estou falando. Quem não leu, eu convido a ler, É um clássico da doutrina espírita, o livro Paulo Estevão, escrito por Chico Xavier e Emmanuel. E esse trecho, quando eu li esse livro a primeira vez e eu me deparei com essa passagem, eu fiquei muito sensibilizado com esse episódio. E eu coloquei até no meu WhatsApp, lá no status, esse conselho de Abigail, E aí eu quero tentar, humildemente, compartilhar com vocês um pouco desse trecho desse livro, Com certeza não estarei à altura de representar as emoções que esse trecho passa para a gente quando a gente está lendo, E eu falo que as pessoas que Deus às vezes coloca a gente em determinadas posições para poder mostrar para as pessoas que todo mundo é capaz de fazer tudo, Porque eu estou aqui falando com vocês, quem sou eu para estar aqui em cima, Para mostrar que qualquer um consegue fazer tudo quando quer, E quando é da vontade de Deus, Ele encaminha a gente para as coisas. Então, primeiro, antes de eu começar a chegar nesse ponto realmente do texto, eu queria situar vocês, para aqueles que não leram o livro, consigam entender o momento histórico e o contexto que aconteceu. Então, esse livro, Paulo Estevão, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, essa história, ela ocorre no capítulo, essa passagem da nosso tema de hoje, ela ocorre no capítulo 3 da segunda parte. O livro ele se passa a história do livro em 35 depois de Cristo, então já é depois da crucificação de Jesus. A conversão de Paulo se dá posteriormente à crucificação de Jesus. Jesus já tinha falecido, Gesiel e Estevão, Gesiel que depois adotou o nome de Estevão, é um dos personagens. Então o livro começa assim, nesse momento lá em Corinto, naquela região ali da Ásia Menor, ali Síria, Turquia, aquela região que fazia parte do Império Romano naquela época, Então na cidade de Corinto tinha uma família chamada Gesiel, Abigail, e o pai deles se chamava Josebebe. Tem uns nomes meio complicados nesses livros, E Gesiel e Abigail eram muito evoluídos, espíritos muito evoluídos, mas o pai deles não era muito assim. Então o pai dele acaba, naquele momento, sofrendo com a perseguição ali de alguns episódios dos romanos, e o pai dele se revolta contra o questor, que era o procurador daquela região, um romano, e ele vai até esse romano reclamar de tributos, dos confiscos que ele fazia na região, inclusive dele. Esse questor chamava Licínio Minúcio. E na hora que ele vai conversar com esse questor, ele é humilhado, é desprezado, e o questor vai e toma as posses dele, que ele tinha lá, o pequeno local que ele morava. Ele, revoltado com isso, ele pega e passa e taca fogo numa chácarazinha que tinha lá, que pertencia a esse questor, revoltado com aquela situação, e vai embora para casa. E o Gesiel, ele vê aquele incêndio, ele vai tentar apagar, ajudar a salvar as pessoas ali. Só que ele não consegue, acaba morrendo um dos escravos, um dos trabalhadores desse Licínio Minúcio. Ele fica mais revoltado e manda pegar o pai de Abigail e Gesiel e açoitar ele até a morte.
Nesse momento começa o drama dessa família. O Gesiel, ele pega e se apresenta para salvar o pai como o responsável pelo incêndio. Mas não era ele, era o pai quem tacou fogo. Mas ele, para salvar o pai, ele se apresenta como responsável pelo incêndio. Só que o questor, Licínio Minúcio, ele pega e fala: eu sei que não foi você, porque eu vi você ajudando os homens lá a apagar o incêndio. Mas como você está se apresentando, então também você será castigado. E ele é mandado como escravo, ele também é açoitado e depois é feito escravo. E o drama se desenrola dessa forma. A jovem Abigail, ainda no início da adolescência, ela pega e está todos eles presos. O pai morre ali, Gesiel, ele fica preso, e Abigail, depois que ocorre algumas situações, ela faz uma prece, que eu vou depois mostrar para vocês ali. Essa prece sensibiliza muito os envolvidos ali, e ela é colocada na rua e ela vai embora. O Gesiel, ele vai trabalhar num navio lá, remando, né, como escravo, e ele, apesar de ser escravo, de estar naquela condição, ele auxilia muito as pessoas que estão ali dentro, naquela embarcação, a suportar aquela situação toda. Com isso, ele acaba depois angariando a simpatia de um romano e ele é liberto. Só que esse romano estava doente, ele acabou contraindo a doença, queriam jogar ele no mar, mas ele, o Sérgio Paulo, esse romano que foi salvo por Gesiel, pede para que não fizessem aquilo. Então eles abandonam ele num porto. E ele pega doente, procura a casa do caminho e encontra Simão Pedro e todos aqueles apóstolos lá do cristianismo inicial, né? Em homenagem a esse romano Sérgio Paulo, e como ele não podia usar o nome antigo, porque já se sabia que ele era escravo, então o romano pede para que ele mude outro nome e dão o nome para ele de Estevão. Então, assim que o Gesiel, no livro, passa a se tornar Estevão, para que vocês consigam entender, né? Gesiel, Estevão, né? E aí o trama se desenrola, nessa época aí. O Saulo de Tarso, ele ainda não surgiu, né, na história, mas Abigail cresce sem o irmão continua escravo, a história do irmão se desenvolve paralela, como Estevão, e Abigail vai crescendo, ela é abandonada na rua, ela é adotada por um casal que cria, e ela cresce muito bonita, muito cheia de virtudes, e ela acaba conhecendo Saulo de Tarso, que era um judeu, e esse judeu, se tornou perseguidor dos cristãos. O Saulo de Tarso, então, ele é apaixonado pela Abigail, mas defensor ferrenho do judaísmo, acaba tendo conflito com Gesiel, que vira Estevão, que depois ele, quando é recolhido pela Casa do Caminho, ele começa a fazer pregações, e apesar dele não ter conhecido Jesus, porque é um momento posterior, ele tinha aquela elevação espiritual, e isso foi percebido pelos trabalhadores da Casa do Caminho, por Simão Pedro, Tiago, Lucas, João, e ele começa a fazer pregações para ele, e essas pregações dele vão se espalhando, vão se tornando conhecidas. Então, Saulo de Tarso passa a ser adversário de Estevão, sem saber que ele é irmão de Abigail, a quem ele amava tanto. E nessas perseguições e confrontos que ele tem, que eu não vou dar spoiler para vocês do livro todo também, né? Ele acaba prendendo Estevão e Estevão é apedrejado, açoitado até a morte, e Abigail, ele chama Abigail, que não sabia que Estevão, ela conhecia o irmão Gesiel, ela não conhecia Estevão, ela sabia que ele tinha sido levado como escravo, mas não sabia o que aconteceu. Então, naquele momento em que Estevão está sendo morto por Saulo de Tarso, Abigail chega e vê que é o irmão que estava sendo morto naquele momento. Então, o drama central do livro começa a se desenrolar aqui, quando Abigail, que era apaixonada por Saulo de Tarso, os dois faziam juras belíssimas no livro, a gente vê os momentos em que eles estão juntos, e percebe que Saulo de Tarso, quem ela amava, era responsável pela morte do irmão que ela tanto amava também. E Saulo de Tarso, quando percebe que ela era irmã do adversário dele, ele rejeita Abigail. E Abigail fica muito triste, muito deprimida com aquilo, e isso abala tanto ela que ela adoece e morre.
Só que isso vai passando um tempinho, né? E Abigail desencarna. E Saulo de Tarso, revoltado quando ele vê que Abigail também tinha se modificado com os ensinamentos de Jesus e que Estevão também tinha se modificado, e ele fica revoltado porque ele atribui a Jesus a culpa pela morte de Estevão, por tudo que estava acontecendo na vida dele. E ele começa a se revoltar mais ainda contra o cristianismo e começam as perseguições mais fortes contra os cristãos. Quando de repente, ele toca no coração dele e resolve visitar Abigail, que já estava há algum tempo sem vê-la, depois que tinha repudiado. Quando ele encontra, vê que ela está à beira da morte. E aí ela conversa com ele e fica sabendo que Ananias tinha sido a pessoa que tinha convertido ela, explicado aquilo tudo para ela, e ele, revoltado, ele queria se vingar de todo mundo, ele vai perseguir Ananias em Damasco. Esse caminho, que é a história que todo mundo conhece, nesse caminho que ele vai para Damasco, ele encontra Jesus. Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo naquela hora. Eu acho até que essa expressão cai do cavalo vem daí, né? Ó, vai cair do cavalo. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, né? Porque eu nunca ouvi essa passagem em outro canto. E aí, o Saulo de Tarso, quando ele vê aquilo, ele fica petrificado com a imagem de Jesus, e Jesus fala para ele: Saulo, por que me persegues tanto? Então, agora acho que a maioria das pessoas está começando a entender. Quem não leu o livro, já está tomando conhecimento, já ouviu essas passagens em algum momento, né? E Saulo vira para ele: que queres que eu faça? E naquele momento, mas imagina, você vê Jesus também, né? Eu acho que já pensou a gente vendo Jesus, né, na nossa frente, né? Impressionante. Então, ele naquela hora, ele tem o início da conversão dele. Ele vai, e aí a história dele se desenrola, e ele começa a conversão dele nesse momento, vai para Damasco e vai fazendo, e aí vai iniciar o apostolado dele. Só que, quando ele está ainda nessa conversão, já convertido, e antes dele fazer o início do apostolado dele, ele resolve procurar a família dele. E nesse momento, ele é rejeitado pelo pai, Isaac, está escrito ali, né? Descobre que a mãe dele morreu também de desgosto, que a família foi perseguida, porque a conversão de Paulo chocou muito a sociedade. Ele era de uma família rica, ele tinha um status social muito importante, e a família acabou sofrendo com toda essa conversão dele. Ele tinha uma carreira brilhante como sacerdote judeu, e acabou se convertendo, e isso trouxe reflexo para toda a família, e o pai dele humilha ele e manda ele embora, e dá ainda como uma esmola para ele um saco de dinheiro. E ele, naquela hora, ele se revolta, mas ele pensa que aquilo é para ele exercitar a humildade dele. Ele, que até então tinha sido tão arrogante, ele vai embora, mas muito triste, que aquela tenha sido, talvez, depois da separação de Abigail, né, talvez a maior tristeza dele. Ele fica arrasado com aquela situação, e ele vai embora, continua o início Aí está o início do apostolado dele, mas antes ele para dormir no caminho, encontra uma gruta e vai dormir. Enquanto ele está dormindo, ele se encontra em sonho com Abigail, que é a nossa passagem de hoje, que a gente vai refletir sobre ela aqui. Então, trouxe vocês até esse momento para que vocês consigam se situar e entender como que tudo aconteceu assim, rapidamente, né? E de uma forma muito sucinta e pobre, né? E aí Saulo, né, ele pega e já tinha adotado o nome de Paulo, que é um nome romano, né, passa a adotar o nome de Paulo, e ele pega e está dormindo, e no desdobramento ele se encontra com Abigail, e Abigail pergunta para ele: mas o que é isso, Paulo? Por que choras? Estaria desalentado quando a tarefa apenas começa. Então ainda estava iniciando o apostolado dele, e ele já estava muito triste com tudo que ele estava enfrentando até ali. Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Quem de nós não tem erro, né? E ele não aceitava aquilo, ele estava revoltado com aquilo tudo. E Abigail continua: é preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti,
possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, para que ele parasse de se lamentar pelas coisas que estavam acontecendo com ele, porque aquilo ali fazia parte do processo. No momento, essa visão de Abigail, ela toca tanto ele que Saulo ele não consegue falar. Ele tinha tantas coisas para dizer, mas ele não consegue. Ele só ouve esse diálogo, ele é um pouco mais longo. Estevão fala antes, Abigail fala depois. E quando Abigail já está encerrando a conversa, que ela ainda tem mais um trecho, ele querendo continuar aquela conversa com a presença dela ali, que estava sendo tão boa para ele, aí ele finalmente ele encontra forças e faz a primeira pergunta. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Porque ele tinha dúvidas, ele estava iniciando o apostolado dele, ele não sabia o que fazer, ele estava meio perdido. E aí Abigail fala para ele, muito simples, ama. Então, para que a gente consiga entender, compreender os desígnios do Cristo, ama. Porque é isso que Jesus nos ensina o tempo todo, o amor. Eu sou o amor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o que ele diz, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele nos ensina isso, amai aos vossos inimigos, amai aos outros como eu vos amei. Então a lição de Jesus, ela é sempre a lição do amor. Às vezes a gente vem assistir as palestras, os debates, os grupos de estudos, e a gente se depara sempre com as mesmas coisas, né? É o amor. Mas é tão difícil a gente conseguir entender a compreensão do amor que Jesus quer que a gente tenha, né? Então tá lá, o Espírito de verdade, ele já disse para a gente, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Então, a lição do amor, ela está permeada por todo o lugar da doutrina espírita. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos ensinamentos de Jesus. Se você lê os apóstolos, a carta de Paulo aos Coríntios é toda, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é toda falando sobre o amor. Porque o amor, ele é a força mais poderosa que existe no universo. Quem ama compreende, quem ama perdoa, quem ama tolera, quem ama aceita. Quando a gente faz as coisas com amor, tudo é muito mais fácil para nós. É por isso que a gente gasta 10 reencarnações fazendo inimigos. E aí depois Deus coloca todos eles na nossa família, né? Para que a gente consiga resgatar essas dívidas amando. Porque são as pessoas que a gente mais ama, são aquelas que estão mais próximas de nós, na nossa família. E são também essas as pessoas que mais nos magoam, porque estão próximos de nós. Que a gente conhece as imperfeições das pessoas, os defeitos. São as pessoas que a gente mais ama, são aquelas que mais podem nos ferir. E nós temos que aprender a lidar com isso amando. O exemplo bem legal assim são os cachorros, né? O cachorro, rapaz... Se você quer ver a diferença do cachorro para o ser humano, quem é casado, pega a sua esposa e pega um cachorro e coloca na mala do carro e deixa 5 minutos trancado ali, entendeu? Depois você abre a mala do carro e você vai ver quem é que vai vir te lambendo, né? O cachorro, ele vai vir, ele está feliz, você soltou ele, a esposa ela vai querer te matar. Né? E se você fizer isso com seu marido também, né? Então, os animais, eles ensinam para a gente, né? Como é que é o amor, né? Mas como que a gente vai exercitar o amor? É a partir da cooperação. O que é a cooperação? A cooperação é a caridade, que a gente vive também vendo nas casas espíritas, nos grupos de estudos, Allan Kardec lá, fora da caridade não há salvação, né? Madre Teresa falou também, né? Mãos que ajudam são mais importantes do que lábios que rezam, né? Então, a caridade, ela está aí em tudo. É a maneira que a gente encontra de exercitar o amor, porque a gente não sabe amar. A gente ama as pessoas da nossa família. Alguns ainda têm problemas, né? Muitos de nós temos problemas.
com as pessoas da nossa família. Os próximos. Quando começa a chegar em primo, em tio, aí o caos está formado, né? Aí já começa a virar raiva, já começa a virar ódio, é uma coisa, uma loucura, né? Mas aqueles que são irmãos, que são filhos, que são a família mais próxima, a primeira ali, a gente às vezes tem dificuldade com o pai, tem dificuldade com a mãe, tem dificuldade com o irmão, porque isso é o processo histórico, reencarnação. São os resgates, foi o que eu falei aqui. A gente vai cultivando inimigos, vai cometendo erros, depois nós temos que receber essas pessoas para poder reparar esses erros. Porque o processo de resgate, ele não é só o arrependimento. A gente tem que perceber que errou, a gente tem que se arrepender e nós temos que reparar o erro. E para reparar o erro, Deus coloca essas pessoas no mesmo grupo familiar que nós, para que a gente, cooperando em família, consiga desenvolver, dilatar o amor entre nós ali. No filme do Divaldo, né, muito bonito, que Divaldo ele pega e adota uma criança que era a mãe do obsessor dele. E aí, quando o obsessor vê o amor com que Divaldo tratava aquela criança, ele desiste de perseguir Divaldo Franco. Depois de 400 anos de perseguição. 4 séculos de perseguição se dilui quando ele começa a ver o amor que Divaldo tinha pela mãe dele, que estava reencarnando numa criança que foi adotada por ele lá na instituição que ele tem em Salvador. O amor é a força de Deus que equilibra o universo. E tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês sobre o amor. Vou voltar aqui para a gente não confundir tudo. Quando a gente ama, a gente consegue perdoar as pessoas mais fácil, a gente entende, a gente aceita, né? Todo amor que a gente doa, ele volta para a gente. Eu estava lendo num livro uma coisa muito interessante, que a gente, quando a gente dedica uma coisa boa para qualquer pessoa estranha, trata bem uma pessoa estranha, que a gente não conhece, faz uma caridade, alguma coisa assim, nem sempre nós recebemos uma gratidão, um reconhecimento. Às vezes nós sofremos muito com a ingratidão. E a gente pensa assim, poxa, mas eu tentei ajudar aquela pessoa e recebo isso. Mas a gente nunca perde esse bem que a gente faz. Tem uma passagem bíblica que diz, né, que todo bem que a gente distribui, ele volta para nós como herança, né? E quando a gente desencarna, que a gente vai lá para o plano espiritual, a nossa vida ela é passada na nossa frente como um filme. E esses indivíduos, eles aos quais a gente tentou ajudar, quando eles se deparam com essas situações de ingratidão que eles fizeram conosco, e nós também, com as que nós fazemos com os outros, né? Aquele filme passa na nossa frente ali e a gente se corrói pelo remorso. Poxa, eu fiz isso com essa pessoa que tentou me esticar a mão para mim, que tentou me ajudar. E as pessoas, esse espírito, ele fica sensibilizado com aquilo e nas próximas reencarnações eles acabam cruzando o nosso caminho para tentar reparar aquele erro que ele cometeu no passado, embora a gente não saiba. Então, às vezes, a gente encontra pessoas assim pela nossa vida, né, que a gente fala que são anjos, na hora que a gente está com um momento de dificuldade, alguém ajuda, né? Quem sabe essas pessoas foram pessoas que nós fizemos algo de bom no passado, estamos colhendo agora, né? Então, o amor, ele nunca se perde. E aí Paulo faz a segunda pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? E a Abigail responde: trabalha. Mas esse trabalho do Paulo é um trabalho interior, é um trabalho íntimo, que é o altar íntimo, que estava sendo lido na mensagem inicial, né? O nosso altar íntimo, dentro do nosso coração. O trabalho ele tem 3 pilares. Existe o trabalho que a gente faz para nós, existe o trabalho que a gente faz para os outros, que é a caridade. E existe o trabalho que a gente faz dentro de nós. Todos são importantes, mas esse trabalho que a gente faz dentro de nós, ele é o mais importante de todos. Porque aqui, na íntima,
o nosso autoconhecimento, é onde a gente vai poder fazer brilhar a nossa luz, foi o tema da minha outra apresentação, né? Brilhar a nossa luz, transbordar esse amor, transbordar essa luz, né? Eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra, em que ele falando sobre isso, né? Ele diz assim: a gente precisa fazer brilhar a nossa luz e dilatar o nosso amor. Quantos Gandhi precisaram para salvar a Índia? Mas a Índia tem milhões de pessoas, mas só precisou de um Gandhi. Nós só precisamos de um Chico Xavier. Nós só precisamos de um Nelson Mandela. Essas pessoas que dilatam o amor de uma forma que esse amor contagia, ele vai vibrando. É como a gente joga uma pedrinha num lago e ela vai vibrando e vai essa energia ela vai contagiando as pessoas. E isso a gente faz também, só que a gente faz em menor escala, né? Porque a gente não é esse ser evoluído como Gandhi, como Nelson Mandela, como Chico Xavier, né? Mas a gente tem essa capacidade de trabalhar, de plantar essas sementes. Essa semente que nós plantamos, que é o amor, ela vai florescer um dia, ela vai germinar, só que cada uma no seu tempo. Então, aqui no Livro dos Espíritos, nós temos a lei do trabalho. O item 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e os seus prazeres. O homem trabalha para desenvolver suas potencialidades e auxiliar no progresso da humanidade. É o trabalho que ele faz para si, para ganhar o pão, para construir, para ajudar a sociedade. Só que devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Proporciona o desenvolvimento das faculdades do espírito. É o trabalho interior que a gente tem que fazer, de mudança do nosso altar íntimo, a nossa reforma íntima. Porque o trabalho é imposto ao homem é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, ele não desenvolveria, não avançaria. Porque a gente precisa estudar para desenvolver uma profissão, para trabalhar. E aí nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade, ao que é de físico franzino. Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. E tem um áudio do Momento Espírita muito legal também que eu vi, falando sobre a providência divina, né? Que a providência divina, ela não deixa nos faltar nada. Os passarinhos, eles estão aí, né? Mas Deus não joga a semente dentro do ninho. O passarinho, ele tem que sair para procurar o alimento. Mas ele acha, está lá. Então, até os animais, os passarinhos, nós temos que aprender também com eles. A providência divina nos dá tudo, mas ele precisa trabalhar para conseguir o seu alimento. Deus não vai jogar dentro da nossa casa as coisas para nós. O trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha. Trabalhando estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. É a mensagem da Joana de Anjos do livro Convite da Vida. Paulo faz a terceira pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E quantas vezes nós somos assaltados pelo desânimo? Seja aqui no trabalho espírita, seja no trabalho nosso profissional, seja em casa, quando a gente vai fazer as coisas, né? O homem, ele vive desanimando muitas vezes a esposa, né? A esposa faz aquele almoço delicioso, faz aquilo tudo, e a criatura, né, como diz os gaúchos, aquele ser vivente, né? Ele não diz nem que o almoço está bom, né? Ele não fala isso, né? E nós tivemos um encontro de casais aqui, e foi interessante, nós falamos as linguagens do amor, né?
E uma das linguagens do amor são as palavras de afirmação. Então tem pessoas que têm necessidade de ouvir as palavras de afirmação, de você ter esse gesto de carinho. Ela entende isso como amor. Agradecer, pedir desculpa, pedir por favor. Essas coisas são importantes. Às vezes a gente negligencia. E isso desanima. E as dificuldades, elas estão aí. Nós vamos ser assaltados pelas dificuldades. A única coisa que a gente sabe na vida é o seguinte: a gente enfrenta a primeira dificuldade e espera a próxima, porque ela virá. Né? Porque nós não estamos no mundo ditoso, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então aqui é trabalho, amor e paciência e resignação para a gente conseguir vencer essa etapa. E Abigail responde para ele: espera. Que providência adotar contra o desânimo? Espera, porque vai passar. Mas não é uma espera, cruzar os braços e deixar o tempo passar, não. É uma espera com fé. A certeza de que Deus está cuidando de nós, de que nós estamos sendo amparados o tempo todo, de que tudo será resolvido a seu tempo. Porque, como a gente já viu aqui no amor e no trabalho, a nossa missão, ela é semear. Nós temos que semear. Nós não estamos aqui para colher. Nós podemos até colher uma coisa aqui e a outra lá, mas nós viemos aqui para semear. Quando nós educamos nossos filhos, nós estamos plantando uma semente no coração deles. Se nós tivermos uns filhos quadrigêmeos, idênticos, eles serão completamente diferentes um do outro. Eles só serão parecidos exteriormente, mas cada um é um espírito diferente. E cada um tem um grau de evolução diferente. E nós plantaremos a mesma semente em todos eles. Um vai frutificar em uma semana, mas outro talvez só frutifique daqui a 400 anos, 1000 anos. Porque o espírito, ele ainda não acordou. Então nós não temos que ter essa impaciência. Nós gastamos 9 meses para nascer, né? E nós ficamos impacientes. E Jesus está há mais de 2000 anos que ele trouxe a mensagem dele. Aí a gente vira espírita e agora a gente acha que todo mundo está errado porque não é espírita. Jesus não conseguiu convencer todo mundo. Nós não vamos conseguir de uma hora para outra, gente. Deus, ele não trabalha com violência nem com força, ele trabalha com tempo. Nós temos que dar tempo para que as coisas aconteçam na nossa vida. E nós temos que esperar, e orar, e trabalhar. São coisas simples, né? Eu não sou um cara muito erudito, né? Então eu tento falar de coisas de uma forma simples, né? Que é como eu entendo a doutrina espírita, né? Como eu entendo o cristianismo. Tudo é tão simples, tudo está aí tão simples. E às vezes a gente fica criando dificuldade, achando dificuldade para conseguir fazer as coisas. Ah, mas eu não posso por causa disso. Ah, mas o meu trabalho é muito... Aí eu vi uma palestra do Haroldo Dutra também, que ele fala assim: o tempo, né? Se a gente pegar e meia hora a gente estudar um idioma 10 minutos por dia 10 minutos, quanto isso vai ser em um ano? Quanto isso vai ser em 5 anos? Quanto será em 10 anos, em 15 anos? Se a gente somar isso tudo, como vai ser? Então nós temos que semear, fazer a nossa parte e ter paciência e aguardar que as coisas irão acontecer. E nessa passagem de Romanos 12, tem ali: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E é o que nós temos que fazer, porque passa, gente. Às vezes a gente toma atitudes no momento de raiva, no momento de dificuldade, de irreflexão, e a gente sempre se arrepende depois. Então tenhamos paciência, respirar fundo, deixar passar aquele momento. Quando tem alguma decisão a tomar difícil, deixe para tomar no dia seguinte, porque às vezes uma noite de sono, ela traz muitas respostas para a gente. E aqui eu trago para vocês, nesse momento da esperança, que nós estamos falando sobre espera, né, sobre esperança, a prece que eu falei no início, que a Abigail falou, quando o pai dela estava morrendo. Ela fez essa prece, é uma criança, então eu botei até uma criancinha ali, né? Ela tinha ali, acho que uns 12 anos, e a criança ela fez uma prece que eu acho que muita gente conhece essa prece.
é muito bonita ela. E no final ela fala sobre a esperança, né? A esperança em Deus. É essa esperança que nós temos que ter. Senhor Deus, paz dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. É essa esperança que nós temos que ter. E no final, Paulo faz a última pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Que eu falei, né? E Jesus está tanto tempo trazendo essa mensagem, nós estamos trazendo essa mensagem, a gente lê, a gente estuda, e a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, né? Tantas coisas aí ruins, né? Que nos machucam quando a gente vê, né? Que nos incomodam, que ferem, né? Os nossos sentidos, nossos sentimentos. E Abigail responde: perdoa. Porque muitas vezes nós vamos lidar com a indiferença dos homens, com a ingratidão, com a injustiça, e nós temos que perdoar. Porque se a gente não aprender a perdoar, a gente não vai conseguir viver com ninguém. Porque dentro da nossa família é perdão o tempo todo, embora a gente não, às vezes não reflita sobre isso. Quando uma mãe sai para trabalhar, deixa o filho em casa e chega e tem louça na pia, aí ela vai e lava, é perdão. Quando ela pede para o filho arrumar a cama e o filho não arruma, ela vai e arruma, é perdão. Quando o pai põe o filho de castigo e o filho depois ele perdoa, porque ele entende que aquilo é para o bem dele, é perdão. A gente exercita o perdão o tempo todo. Se a gente não se perdoar, a gente não vai conseguir viver com ninguém. Nós vamos viver isolados. Se você pegar qualquer casal, desde namorado até 40 anos, 50 anos de casado, sem perdão, jamais pode existir uma convivência com quem quer que seja. Porque a gente tem que estar o tempo todo exercitando o perdão. E é difícil perdoar, né? É difícil perdoar. E nós estamos falando de perdoar, né? Agora, e nós pedimos perdão pelos erros que a gente faz? Imagina, se a gente perdoar é difícil, imagina como é difícil nós pedirmos perdão pelos nossos erros, que a gente faz o tempo todo, a gente está errando o tempo todo, a gente está falhando com as pessoas o tempo todo, em momentos de raiva, em momentos de injustiça, ingratidão. O WhatsApp é um show, né? O WhatsApp, se você não botar uma carinha rindo, a pessoa acha que você está reclamando, né? Então, nós estamos voltando para a idade da pedra, né? Vocês repararam isso? A gente está conversando por imagens agora, a gente está esquecendo o alfabeto. A gente manda aquelas figurinhas, né? A pessoa manda uma coisa, a gente manda uma figurinha assim. A pessoa fala alguma coisa, a gente manda um joinha. Fala alguma coisa, a gente manda uma bandeirinha. A gente voltou para a idade da pedra, gente, com o WhatsApp. A gente está se comunicando por imagem, daqui a pouco a gente esquece de falar. Os jovens estão assim, né? Eles não conseguem escrever. Saiu a nota do Enem, 143 mil jovens zeraram a redação. O Brasil tem muita gente, mas eu acho que é muito ainda, 143 mil, zerar a redação, né? As pessoas não sabem se comunicar mais, fica só mandando símbolo, né? Mas voltando aqui, né? Chega o WhatsApp, deixa o WhatsApp para lá. A gente tem que aprender a perdoar. E aí tem um ensinamento de Jesus, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Está no Evangelho de Mateus. A gente cansa de ver isso aí. Essa passagem todo mundo conhece de cor, né? Todo mundo sabe isso, mas a gente tem que exercitar isso, gente. A gente tem que exercitar isso com mais frequência, né? Perdoar as pessoas, controlar a maledicência. Tudo isso que eu falo para vocês é coisa que eu faço, viu? A maledicência, quando a gente percebe, a gente já está falando mal de alguém, né?
Artista, então, artista faz alguma coisa, a gente já está falando mal do caboclo, né? É impressionante. Nem conheço o cara, estou falando mal dele. Ah, mas essa Anitta, pelo amor de Deus, né? Aí a gente vai assim, né? Exercitando a maledicência. Isso a gente exercita, que é uma beleza, né? Falar mal dos outros, né? A gente faz que é uma beleza. Agora, perdoar, pedir perdão pelos nossos erros, aí a porca torce o rabo, né? O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não sou eu quem estou chamando a atenção da gente, não, né? De mim, que eu me incluo, né? É o Allan Kardec. Então, a dificuldade que a gente tem de perdoar significa uma inferioridade moral grande nossa, que nós temos que entender que nós possuímos e temos que tentar controlar isso aí. Exercitar. Tudo é o exercício, né? Eu vi um filme chamado A Lista de Schindler, né? Muito antigo, em que o Schindler, ele tenta convencer o alemão, que é o chefe do campo de concentração lá, falando que, olha que interessante, ele diz que matar judeus era fácil. Era fazer judeu. Matar um judeu é fácil. Qualquer um faz. Perdoar é que é difícil. Ele tentando articular as palavras para convencer o cara a parar de matar os judeus, né? Mexendo com o orgulho dele. Porque ele, alemão, queria se sentir superior. Não, matar judeu é fácil. Pô. Todo alemão mata judeu. Agora, eu quero ver um alemão perdoar um judeu. Isso eu quero ver. Aí no filme, né, o alemão, ele começa a exercitar isso, né? Aí chega, ele pega um judeuzinho, bota para lavar na banheira lá, e o guri faz um serviço péssimo, né? Aí ele pega e olha assim, aí ele sente aquela vontade de acabar com o judeuzinho ali, né? Aí ele pega e bota a mão assim na testa do judeu e fala, eu te perdoo. Não sei se vocês lembram dessa cena no filme. Quem não viu, vê, esse filme é sensacional. Ele começou a exercitar o perdão. Então, o judeu Schindler, né, consegue convencer ele a que perdoar é uma coisa nobre. Você até convenceu até o alemão, chefe de campo de concentração. Por que a gente não consegue ser convencido disso, né? Então, minha gente, já terminando, né? A mensagem de Abigail, ela é uma mensagem muito bonita e muito importante. Eu, com a minha pobreza vocabular, né, e a minha inferioridade moral, eu não consigo transmitir para vocês a beleza dessa passagem no livro. Mas eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de ler esse livro. Venham participar de algum grupo de estudo, quem ainda não for de um grupo de estudo, e sugira esse livro para o seu grupo, para vocês estudarem esse livro. Ele é muito bonito, muito bacana. Vocês vão ganhar muito. Com todas as obras espíritas de André Luiz, ela tem um cunho mais científico, né? E os livros do Emmanuel, ela tem o amor ali, a evolução dos espíritos, o desprendimento, as virtudes que ele tem, que a gente aprende ali lendo aquele livro, as coisas que eles fazem, é muito bom. Então, se a gente exercitasse esses conselhos de Abigail, eu tenho certeza que o mundo hoje estaria muito melhor do que é. Quem ama, compreende. O trabalho, ele edifica. A espera, ela nos equilibra, faz com que a gente aguarde pacientemente. A gente não fica ansioso, estressado. E quem perdoa, o perdão, ele liberta a gente de pesos que nós, muitas vezes, não precisamos carregar. Quando a gente perdoa, a gente se livra daquele fardo que a gente está carregando à toa. Vamos tirar esse peso, perdoar as pessoas. Às vezes eu estou falando e eu não sei da vida de vocês, não conheço a vida de cada um de vocês, né? Mas se a gente tiver, de repente, aquele irmão
um pai, uma pessoa querida nossa que nos feriu e que nós estamos em dificuldade com ele, procure ele e perdoe. Chame para tomar um café. Poxa, fulano, tem tanto tempo que a gente não conversa, não se fala. Estava querendo trocar uma ideia contigo. O que você acha de a gente tomar um café? Exercita o amor, exercita o perdão. E vocês verão como é bom isso aí. A mensagem de Abigail, ela deve ser perene mensagem em nossos corações, sensibilizando-nos na mesma forma que sensibilizou o coração do apóstolo dos gentios. Procuremos todos os dias as renovadoras disposições de amar a tudo e a todos, para prosseguirmos nos caminhos retos. Trabalhemos ativamente. Se nos chegarem ansiosos desejos, aflições e inquietações, esperemos e oremos com fé, acreditando na misericórdia de Deus. Se alguém nos dirigir ofensas, injustiças ou ironias, procuremos esquecer a incompreensão alheia com um perdão sincero, refletindo nas diversas vezes que também ofendemos os outros com a nossa ignorância. E aí eu concluo com uma mensagem de Joana de Ângeles. Iniciemos de imediato nossa renovação espiritual, o nosso altar íntimo, pacificando-nos, e fácil nos será vestir os nus, alimentar os esfaimados, medicar os enfermos, dessedentar os aflitos e socorrer os agoniados, a que sempre se referiu Jesus, e a caridade. Refletirá luminescências através de todos nós, em torno de nós mesmos, fazendo-nos ditosos, por fim, vencedores das próprias imperfeições, realizados nos objetivos essenciais a que nos propomos na presente existência. Acho que parece que cortou ali o finzinho, né? Então, minha gente, nós temos o poder de despertar sementes nas pessoas. Então, vamos exercitar o conselho de Abigail e tentar despertar essas sementes. Vamos experimentar dar bom dia para todo mundo, rir para todo mundo. Vamos ver os efeitos que isso vai trazer para a nossa vida, né? Como as pessoas vão mudar ao nosso redor, né? Nós somos criados por Deus para sermos perfeitos, mas nós não somos ainda. Mas nós somos perfectíveis. Nós temos que exercitar isso para que a gente um dia consiga realmente ser esse ser de luz que nós fomos criados para ser. Bom, tem aqui uma mensagem que eu tinha anotado, que é importante, antes de eu esquecer, né? No livro Os Mensageiros, de André Luiz, ele diz, todo aquele que que trabalha no bem, deve aguardar sempre o melhor. Então, isso é uma lei, isso não é uma ajuda, não, é uma lei. Então, vamos trabalhar no bem, vamos tentar seguir os conselhos de Abigail, e tudo vai começar a ficar melhor para a gente não vai perceber no primeiro momento, mas com o passar do tempo a gente vai começar a ver como as coisas vão mudando ao nosso redor, como as pessoas vão verificando a nossa mudança, e como a gente, com o nosso exemplo e a nossa conduta, a gente começa a contagiar outras pessoas para essa mudança também, e é assim que o mundo vai melhorando. Eu agradeço a paciência de todos, né?